Olá, nossos assuntos, temos vários assuntos, um deles que a gente tirou do capítulo 5 do Tantra Suprema Compreensão, é uma ênfase que o Osho dá no sim para a vida. É algo bastante importante e que tem repercussões, mas é muito fácil de entender errado, eu acho. Nós aqui vamos dizer o nosso entendimento, você pode ter um entendimento diferente, tranquilamente. Nós estamos querendo estimular inspirações. Então, qualquer coisa, você escreve nos seus comentários uma visão igual ou parecida ou completamente diferente que você tenha. Champak. E aí, sim para a vida, esse é um dos temas desse capítulo importante, você concorda que é importante? Ô, Nisargan, esse capítulo, ele assim, ele parece que ele chegou em cima de uma série de questões que eu tenho levantado para mim mesmo na vida, sabe? No dia a dia. Essa questão do sim, ela bate muito com a história da aceitação, né? É o dizer sim. E assim, você pode dizer o sim porque é um constrangimento. Você pode dizer sim porque já que não tem jeito, então tá bom, eu aceito. Mas a aceitação da qual o Osho fala e que é um desafio para a gente, é você aceitar o que a vida está colocando para você. E no que ela coloca para você, ela coloca diferenças, coloca coisas que chocam, às vezes, com aquela programação que você teve. Aquilo que para você foi pecado um dia, aquilo que para você era considerado como errado. E a vida colocou isso para você, e você parar e aceitar aquilo e trazer a compreensão em cima daquilo, trazer consciência. É assim, é um desafio, é um desafio. Não é simplesmente dizer sim e pronto, não. É. É um desafio, porque ele inclui transformação, né? Eu entendo, sim, como não resistência. Eu entendo, sim, como não queixa. Aconteceu alguma coisa? Tá, beleza. É o que tinha que acontecer. Eu não lamento, eu não protesto. É claro que eu vou fluir de acordo com o que eu percebo. Mas é assim, uma das coisas que eu acho que poderia ser mal entendido é sim para a vida. Beleza. Aí, de repente, eu até teve um filme aí que o cara tinha que dizer sim para tudo, né? É. Não tem nada a ver com isso, a meu ver. Então, de repente, eu estou aqui em casa, alguém me liga, ô, Nisargan, você não quer vir aqui, não sei o quê, não sei o quê. Eu me sinto, se eu for entender que eu tenho que dizer sim para a vida, eu vou falar sim, vou. Mas não é isso. Para mim, não é sim para o que me propõe, é sim para o que eu estou afim, é sim para a minha realidade, é sim para a minha percepção. O não pode ser o meu sim. Né? Então, por exemplo, eu não estou afim. Eu vou porque eu tenho que dizer sim. Agora, é muito mais. A vida apresentou algo, eu procuro aproveitar esse algo, coisa que já aconteceu. Não é que eu não tenho direção, não é que eu vou em tudo que me propõe. É assim que eu vejo. Então, aconteceu uma coisa que poderia ser um acidente. Tá, vamos observar a situação, vamos aproveitar a situação, vamos puxar sabedoria para essa situação, vamos fazer o melhor dentro da situação, vamos agradecer a situação. Até ali um negócio interessante, meu. Eu achei muito interessante, eu não me lembro onde que eu vi, mas o cara assim, ele falou, o cara estava levando o filho para o hospital, eu não sei o que tinha acontecido, e ele estava numa atitude de gratidão. Obrigado, existência, por essa situação. Ele não sabia por que, que era a situação. O que, que ele iria aprender com isso, o que, que as pessoas. Mas ele estava agradecendo de cara. Falei, uau! Se essa gratidão for verdadeira, o cara está muito evoluído, né? Então, eu entendo assim, é um sim sem queixa, sem estar lamentando, sem estar protestando, sem estar resistindo, sem estar pensando contra. Não é estar, Champak,
Vamos na balada? Ah, você pode falar, bom, não estou afim. Ou estou afim, né? O É, que você acha disso? citar um caso, uma experiência minha, né? Logo que eu conheci, porque eu acho que assim, cada caso é um caso e cada momento é um momento diferente do outro, né? Logo depois que eu conheci o Osho, que eu me tornei sannyasi, eu lembro de uma situação que assim eu tinha desfeito o casamento, eu fui morar numa casa com opção de sannyasi no Lago Sul, em Brasília. Não era o Osho Khalid, não, era lá perto da ponte, lá no... Aí eu sei que eu ia para o trabalho, eu saía de carro, era assim, eu pegava aquele chão ali em Brasília, que era uma época também, anos 80, que tinha essa coisa da carona, e todo mundo dava carona. Hoje em dia é perigoso dar carona e ser assaltado. O nego já fala, cuidado com carona. Mas naquela época não tinha muito isso, não sei por quê. Era anos 80. E eu lembro que a pessoa chegava e falava assim, fazia sinal de carona, cara, eu parava para o primeiro. Aí o cara falava comigo assim, você está indo para onde? Eu falava, não, para onde você está indo? O cara falou, estou indo para Sobradinho. Eu falei, então é para lá que nós vamos. Eu tinha para mim assim, a vida botou uma pessoa no meu caminho para eu ir para Sobradinho, talvez eu precise de conhecer essa pessoa, talvez tenha alguma coisa em Sobradinho, eu ia embora, entendeu? É, Eu sinto assim, para quem eu era, entendeu? O ego meu da época, entendeu? Da forma que era, a minha programação, a coisa tudo certinho, isso era uma ruptura, entendeu? Era uma ruptura. Eu saí fora da coisa certinha que eu tenho que ir ali. Não, eu estou livre. Se o vento soprar para cá, eu vou para cá. Se o vento soprar para lá, eu vou para lá. Isso significou alguma coisa que eu sinto assim, que hoje em dia, e depois de alguma caminhada na vida, isso certamente aconteceria comigo. Ainda que não tivesse essa questão do risco da carona, de assalto, coisa parecida, entendeu? E que eu fosse dar carona para uma pessoa, eu ia falar, não, cara, eu estou indo para tal lugar. Se te interessar, eu posso te deixar em tal lugar que vai ser bom para você, mas eu estou indo para cá. Hoje eu responderia dessa forma, porque é outro momento, né? Então, eu vejo assim, o sim, ele é assim, não é uma coisa de se dizer categoricamente assim ou assado. Eu acho que é uma coisa do momento da pessoa, do estado que a pessoa está, aquilo tem um significado para a pessoa. O sim, não é? Eu sinto assim, o sim daquela época é diferente do sim de hoje, mas é sim. Eu acho que o nível de consciência que eu estou me permite uma escolha hoje que naquela época eu não tinha esse tipo de escolha, eu não tinha esse amadurecimento. Mas era um sim também, né? eu não sei se era um sim ou era uma imposição externa que você achava que você tinha que obedecer. Aí a gente vai ter que falar de atitude tântrica. É que Osho começa esse capítulo 5 falando de atitude tântrica. Aí é uma coisa que você que vai ter que ver. Agora, uma coisa que eu sinto básica para mim é que o sim, eu estou incluído na resposta. Eu tenho que consultar a mim mesmo. Uhum. Eu tenho que dizer sim para mim mesmo também. Eu tenho que dizer sim para as minhas necessidades, para as minhas tendências, para as minhas vontades. Eu estou incluído nesse jogo. É um monte de jogo, né? É a minha realidade, a realidade externa. Então, eu acho que um grande erro é a gente se anular como ser, como Uhum. tendência, como preferência, para seguir um padrão que foi colocado como valioso. E aí você esquece de você mesmo. E para mim, isso é um equívoco. Quando o Osho começa esse capítulo, ele fala da atitude tântrica. E depois ele fala, atitude tântrica é mais uma não atitude, na verdade. Porque o que seria? Não é você seguir uma filosofia, porque você está seguindo algo externo, e não algo que está brotando de você. Não é seguir uma religião,
porque é a mesma coisa, não é seguir nenhum padrão social, não é seguir nada. Atitude tântrica é você estar presente, pelo que ele fala, falando com as minhas palavras, é claro que eu posso estar equivocado, no meu entendimento, é que é você estar presente, e a partir dessa presença, você permite que o fluxo se manifeste. Então, seguir um padrão externo, seja qual for, filosófico, religioso, espiritualista, é não ter uma atitude tântrica. Isso. É, e... Inclusive, Nisargan, até assim, trazendo até um outro exemplo que numa outra gravação nossa eu disse, de uma experiência que eu tive, né? Que eu estava lá em Puna, que apareceu lá uma menina, uma norueguesa, bonita pra caramba, que estava no curso, e que ela virou, vão lá para o meu quarto. E que eu fiquei assim, cara, quer dizer, como que eu vou dizer não para uma mulher bonita dessa? Eu sou homem, eu sou o quê? Aí são os conceitos sociais que batem na hora, entendeu? E que, assim, foi uma frustração esse contato com essa menina. Aí que depois eu recorri até a um aconselhamento terapêutico, e o cara falou, cara, você tem que ouvir aqui dentro primeiro, cara. Não é um negócio de você sair correndo, eu sou homem, é mulher, bonita, não. Então, eu concordo, eu entendo perfeitamente isso que você falou. A atitude tântrica não é simplesmente seguir o padrão, seguir um conceito que está tendo, né? Talvez até naquele caso que eu citei lá, do cara pedir carona e para onde que vai, era uma coisa que estava em voga também, da coisa do chutar o pau da barraca, entendeu? Eram conceitos desse tipo externos. Não era nada de eu ouvir aqui dentro e sentir o que eu queria no momento para dizer assim. Era um processo ainda imaturo, né? Imaturo, Em exatamente. relação ao entendimento do que é a conexão consigo mesmo, né? O Osho, quando a gente lê isso e fala de atitude tântrica, dá a impressão, para quem não conhece muito o Osho, que é isso que o Osho fala. Ele vive o Tantra, o barato dele é o Tantra. Não é assim. Ele está comentando sobre um mestre tântrico chamado Tilopa. Então, se ele está falando sobre isso, são 10 capítulos dedicados ao Tantra. Então, ele vai exaltar o Tantra e a atitude tântrica. Mas ele pode falar, depois do taoísmo, de budismo, do Buda, de Jesus. Então, não, eu só estou lembrando que não é para se apegar a essa coisa tântrica. Agora, ele pode falar a mesma coisa sobre a atitude de não ter uma linha já estruturada de ação com outro nome. No caso aqui, porque é o livro Atitude, é Tantra, na Suprema Compreensão, vai falar Tantra. Mas ele pode falar a mesma coisa com outra terminologia. Né? Atitude taoísta, atitude do tal, né? Fluir com o tal. Então, é bom que a gente entenda hoje de uma maneira mais ampla. Agora... Agora fica assim, no processo da gente, né? Eu penso assim, uma coisa é eu trazer para agora o que é aceitação e o que foi ao longo da minha vida, quer dizer, desde daquela hora que eu dava carona, que a pessoa ia para Sobradinho, que era uma coisa inconsciente, quer dizer, teve muitas aceitações que vieram ao longo disso, que foram mais ou menos aquela história da criança que botou o dedo na tomada, tomou um choque e falou, pô, não é por aí. Não é? É de você experimentar a porção de coisas que apareceram na vida e ter uma certa abertura. Isso, para o meu processo pessoal, isso foi importante. Eu rompi barreiras que eu tive que ter assim, a coragem, a ousadia de dizer sim para coisas que até pouco tempo atrás eu dizia não, mas dizia não por um preceito religioso, por uma moralidade muito forte, por uma crença que me foi imposta, e que eu falava, cara, mas será que é isso mesmo? Eu vou experimentar para ver. Então, teve muito dizer sim ao longo da vida, que foram coisas assim que você fala, pô, você quebrou a cara? Quebrei a cara. Mas quebrei a cara, né? É aquela história, né? E às vezes a gente
segue repetindo a história dos relacionamentos, né? Eu, por exemplo, sou um cara, eu tive 5, eu posso falar que eu tive 5 casamentos, né? Até 2 anos atrás, eu posso dizer, eram 5 casamentos. Aliás, até 1 ano e pouco atrás eu ainda estava casado. Mas estou sozinho há 2 anos, que eu considero. E assim, muita repetição. Você faz e está aí. Uma coisa assim que eu sinto que o Osho desencadeou foi assim: uma pessoa morta, uma pessoa petrificada, uma pessoa fixa, ela não vai aprender nada. E eu sinto isso. É melhor o cara sair desse estado, mesmo se for aos trancos e barrancos, mesmo fazendo besteira, porque aí ele vai rolar, aí ele vai arredondar. A pedra vai ficando redonda. Enquanto ela estiver parada, ela não vai ficar redonda. E eu acho que o Osho fez muito isso. Às vezes a pessoa não tinha o preparo de maturidade de viver determinadas experiências com sabedoria. Mas é melhor ele viver essa experiência sem sabedoria do que não viver nada. Então, a gente repete padrões, uma hora cai a ficha. Então, por exemplo, aqui ele fala, num momento que eu vou ver se eu consigo, é bem curtinho, ele fala que através da experiência a pessoa transcende. Essa é uma fala do Osho: através da experiência a pessoa transcende. Eu acho que é meia verdade. Mas naquele momento ele estava querendo que o cara tivesse experiência. Só que através da experiência a pessoa transcende se ela tiver sacação. Se ela tiver atentividade, se ela quiser aproveitar. Não é só a experiência, tem a parte da pessoa. Mas naquele momento, a pessoa nem tinha entendido, ela precisava sair experimentando. E foi isso mesmo que aconteceu. Exatamente. E aí a gente vai acabando, uma hora a gente aprende, né? E vem a oportunidade, Nisargam, de uma coisa que o Osho também fala nesse capítulo, né? Que a transformação ela vem a partir dessa aceitação. Quando você começa, você absorve, você encara, você aceita aquele desafio e você começa a trazer consciência, né? Então, assim, você encara uma situação de sexo, por exemplo, né? Ainda que você entre naquela, não, eu sou homem, eu tenho que ir, não sei o quê, e você vai numa situação, vai na outra, mas num determinado momento você começa a parar e ver assim, peraí, o que é que eu estou fazendo? Né? Por que eu estou indo? O que está acontecendo? Eu estou buscando o quê? É carência dentro de mim? O que é isso? Então, aos poucos, é como ele diz, você vai trazendo consciência para o ódio que você manifestou, para um ciúme que você tem, né? Então, tudo isso vai sendo transformado à medida que você vai parando, observando o que é, trazendo consciência para aquilo, se questionando a respeito, e vai havendo um processo de crescimento nisso. E não é de uma hora para outra, né? Não é de uma hora para outra. Eu tive uma atitude, há uns dias desse, de dizer não. Eu falei, uau, eu jamais diria não, numa outra situação. Aí despontou o não, eu falei, uau, eu fiquei feliz, porque eu resgatei uma percepção interna que eu jamais perceberia. E a coerência era o não, e eu afirmei o não. E depois que eu afirmei o não, né, mudou completamente o meu astral. Parece que o fato de eu ter algo que eu jamais... Eu falei, pô, eu precisei de séculos para poder identificar esse elemento interno que chama pelo não. E a partir do momento que eu identifiquei, houve uma mudança. Né? Houve uma mudança de atitude, houve uma mudança de sentimento. O processo continuou. Mas, assim, aí eu vou dizer, eu tenho clareza? Não. Eu continuo, a coisa ainda está nebulosa. Mas só o fato de eu ter tido um vislumbre dessa profundidade, naquele momento, já foi um sinal de progresso imenso. Ainda falta muita coisa para
para aguçar em termos de percepção do universo interior, das minhas tendências interiores. Mas está mostrando que o processo existe, né? O processo está em andamento, né? Uhum. Tem uma coisa assim muito interessante que é bastante enfatizada nesse capítulo e que eu acho muito legal, é a questão da classificação, né? Ele fala muito da aceitação. Esse capítulo, a tônica é a aceitação. Uhum. Você dizer isso é bom, isso é ruim. Aconteceu isso, isso é ruim. Eu falei no outro OshoCast, em relação ao suposto diagnóstico de câncer, e a tendência da mente é dizer isso é mal. E quando eu diria isso, que isso é mal, isso teria uma série de consequências emocionais e atitudes. Mas o convite aqui é tirar a mente que julga. Né? O convite aqui desse capítulo é tirar a mente que julga e perceber as coisas como elas são, de uma maneira que ele fala, que é observação passiva, né? Observação daquilo que é, sem o julgamento, sem a mente. Então, quando a gente tira o isso é bom, isso é ruim, tudo é acolhido. E aí é a aceitação que ele fala. Não significa que eu não vou ter uma ação em cima, mas eu não vou ter uma reação emocional perturbadora em cima daquilo. Agora, o isso é bom, isso é mal, é bom que a gente saiba, é a mente. E o convite é sempre esteja presente. E se você está presente, a mente fica de lado. Então, resumindo a história, para mim aí, desculpa eu estar me alongando, mas é assim, para mim, aí eu vou falar de mim, sabe? O Osho fala muito sobre aceitação, né? Nesse capítulo, a tônica, como eu falei, aceitação. Mas a aceitação, ela é consequência da presença, para mim. Eu não consigo buscar aceitação direto. A aceitação é consequência da diminuição dos pensamentos. E a diminuição dos pensamentos é consequência da presença. Eu não sei se eu estou confundindo. Está dando para entender, Giovanni? Ô, Nisargan, assim, eu posso dizer para você que essa é uma das questões que mais tem me pego, sabe? De uns tempos para cá, sabe? Que é essa questão da realidade. Porque a realidade, ela não é boa nem é ruim, sabe? E assim, acessar a realidade, quer dizer, quando você está numa prática de meditação, você traz o quê? A percepção para você sair da mente, e você traz a percepção, você pode estar percebendo respiração, percebendo seu corpo, percebendo barulhos ao redor, percebendo passarinho que canta, tudo isso é realidade. Então, você sai desse fluxo, e esse fluxo, Nisargan, eu penso assim, a gente cresceu com essa carga toda em cima da gente, de condicionamento, de crença, do certo e errado, do que é bom, do que é mal, do que você pode fazer, do que você não pode fazer. Isso foi introjetado dentro de casa, foi na igreja, na escola, os vizinhos, o pai do amigo, o tio. O filme, a música. A música, isso entrou dentro da gente, cara, a gente inconscientemente. Então, quando eu tenho um preconceito racial, é resultado dessa programação toda. Porque eu sou um ser humano, o outro é um ser humano. Não existe essa diferença. A pigmentação da cor é uma coisa que legal, que o mundo é colorido, que tem amarelo, tem preto, tem branco, entendeu? Tem o índio. Isso é ser legal, isso não é preconceito. A partir do momento que eu tenho um preconceito porque outro camarada fez uma escolha sexual diferente da minha, entendeu? Essa aí é a escolha do cara, é a vida do cara, é a realidade dele. Quando eu entro, eu aqui com o meu julgamento homofóbico, o meu pensamento misógino, qualquer coisa disso é essa carga que eu trago comigo. Então, a gente, às vezes, não se dá conta do peso disso em cima da gente na hora que a gente sai julgando o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. E até, assim, o contato
de aceitar a realidade. O que é real? A gente, de repente, a gente nem sabe o que é real, o que é, entendeu? Aí você vai para um relacionamento com a pessoa, você leva a porção de projeção, a porção de expectativa. O camarada chega procurando a princesa e a menina chega procurando o príncipe encantado. Projeta a porção de coisa. Cara, assim, isso é uma realidade. E que a gente, muitas vezes, vai tocando, a gente lê ali um livro do Osho, achou uma frase bonita, que legal, que bacana, eu concordo com o Osho. Cara, mas eu estou carregando tudo isso comigo. O desafio é eu furar essa bolha aqui, cara. Assim, um ponto legal, né? A gente lembrar que a realidade não é só o passarinho cantando lá fora, né? Como metáfora de algo externo. A realidade é o que eu quero, é o que eu sinto, além dos meus condicionamentos. Então, eu tenho que ver que, primeiro, eu tenho que ter a realidade, a consciência da realidade do preconceito. Aí, se o cara for mais fundo, ele pode ir além do preconceito, mas ele tem que perceber o preconceito como preconceito. Isso. A distorção como distorção, né? O condicionamento como condicionamento. E não como verdade, não como uma verdade absoluta. Então, é realidade, ele percebe a realidade do próprio condicionamento, né? Do próprio ego, da própria agressividade que seja. E aí, se ele percebe isso, ele tem condição de ir mais fundo. Aí, ele pode perceber a empatia, ele pode perceber o calor humano, ele pode perceber o amor, mas ele precisou primeiro perceber o ego, a agressividade, a defensividade, a racionalização. Então, a gente nunca pode esquecer que a realidade inclui nós, né? O nosso universo interno. É isso que a gente tem que observar. Eu observo, assim, que por detrás dos condicionamentos, quando eu consigo ter uma profundidade, eu só percebo coisa boa. O que está por detrás dos condicionamentos, eu só percebo coisa boa. Quando eu vou além dos condicionamentos, além do ego, eu sinto amor, compreensão, aceitação. Eu posso olhar uma pessoa e ver a inconsciência dela sendo conduzida pela mente que está sendo destrutiva, e mesmo assim eu fico tranquilo, eu fico numa boa, eu fico amoroso, eu fico compreensivo. Mas isso quando eu tenho uma consciência profunda. Só que como nós oscilamos, né? Não é sempre que eu estou nesse estado. Mas é interessante saber, pelo menos eu já percebi que além dos condicionamentos, além do matraquear mental, o que tem mais de fundo, pelo menos o que eu tenho observado, é algo muito acolhedor, chamado verdadeiramente humano, né? A gente usa a palavra humano como algo positivo. O humano está além do condicionamento, né? Agora, Eunice Argan, é uma coisa assim, muito. Eu vou falar uma palavra assim que eu acho que não é a palavra apropriada. Se eu vou falar, é muito legal, não é muito legal. Legal, acho que é uma coisa banal. O significado dessa palavra é muito pouco para dizer assim o que significa a gente alcançar essa compreensão. A compreensão que existe isso que é a luz interna dentro da gente, né? Essa luz dentro da gente, né? Que a gente pode acessar essa luz, né? A gente pode ligar essa chama interna, né? Então, nessa hora dessa chama interna, é a hora que brota essa amorosidade, né? Brota a compreensão, né? Brota uma pureza, uma sensibilidade muito grande, né? Uma compreensão assim infinita, né? Então é uma coisa que está aqui dentro e que está trancado em tudo isso, né? Mas que a gente pode ter acesso a isso, né? A gente tem acesso se a gente, né? É o que a gente sempre fala. No final de tudo, sempre a meditação é o caminho, né? O caminho sempre é a meditação. Né? Sim, sem dúvida é o caminho. Eu gostei muito da palavra brota, né? Brota. Você não força, você não simula, você não faz de conta.
Você não põe um sorriso amarelo, brota, né? E faz toda a diferença. Tem uma coisa assim que está me ocorrendo agora também, em relação ao que o Osho comenta, que me parece bastante importante. Por exemplo, a pessoa. Nós estamos falando de aceitação, nós estamos falando de resistência. A pessoa. Acontece uma coisa na vida de uma pessoa e a pessoa se diz religiosa, se diz acreditar em Deus. E aconteceu alguma coisa, ela começa a se queixar, lamentar, ficar triste, ficar abalada pelo acontecimento. Uma coisa que eu sinto que o Osho aponta, não sei se eu estou entendendo certo pelo que eu li, é que o próprio queixar-se, o próprio se lamentar, o próprio não aceitar a realidade, ela é uma demonstração que a crença que a pessoa tem em Deus é uma crença vazia, é uma crença superficial, é uma crença mental. Porque se ela tivesse crença verdadeira, eu acho isso importante, porque às vezes eu observo isso, me parece ser comum isso. As pessoas se colocam como religiosas, como crentes em Deus, e ao mesmo tempo vivem protestando da vida. Chove, reclama. Faz seca, reclama. Né? Alguém ficou doente na família, reclama. Morreu alguém? Nossa, como reclama, desespera, se descabela às vezes. E cadê a crença em Deus? Porque aí tem uma questão assim ele aborda muito esse tema. Isso não é um dos meus temas que eu tenho muita familiaridade, mas assim, que se realmente tem um ser, uma energia por detrás de tudo, eu tenho que acolher o que ele manifesta nesse mundo, o que é esse mundo. Né? Então, é uma contradição, né? Aí ele aborda muito isso. A pessoa acolhe Deus, mas nega o mundo, sendo que é tudo, é tudo uma coisa só. Né? É um tema bastante delicado, porque entra em teologia aí, eu não sei. Até falar de Deus, para mim, eu fico um pouco assim com o pé atrás. Pois é. Tem muita crendice misturada, né? A gente sabe disso. Agora, nisso aí, o Nissargan, e ainda entra essas pessoas que dizem crer em Deus e que não aceita o infortúnio, e são as pessoas que também querem melhorar os outros, querem modificar os outros. E dentro daquilo que a gente estava falando agora mesmo, né? Quer dizer, essa possibilidade de brotar uma luz dentro da pessoa é uma coisa que brota dentro da pessoa a partir do momento que a pessoa ela entra por vontade dela, por intenção dela, num caminho desse de resgate dessa luz, que é o processo de meditação. É uma coisa da pessoa. Né? Eu não posso levar a meditação para uma pessoa. Não, a pessoa é que medita, não sou eu que... Eu não posso, a pessoa falar assim, medita para mim, porque hoje eu estou ocupado às 5 horas da tarde. Isso não funciona. A pessoa que entra Eu dentro vou do ganhar espaço... muito dinheiro. Olha, se alguém fizesse isso, eu ia ficar rico. Exatamente. Então, assim, aquilo que vai brotar é o resultado desse mergulho que a pessoa fez dentro de si. Então, não é o resultado de alguém que vai impor para o outro, seja bom, seja caridoso, ajude o próximo, né? Dê esmola, ajude o mais velho, e é opção de coisa, né? Seja isso, seja aquilo, melhore. Buscar por um caminho diferente do que o Osho está propondo, né? Exatamente. A gente já falou isso sobre moralidade, né? Você buscar em cima de uma imposição social, uma imposição religiosa, e o Osho fala, pera. Busca a sua consciência. Aí vai brotar coisas verdadeiras que você não precisa nem se esforçar. Você não precisa nem, mesmo que você não queira. Né? Quando a coisa vem de dentro, é mesmo que você não queira. Por isso que ele é tão mal entendido. A gente já comentou bastante num outro aí, né? Agora, você está falando de uma coisa... pode falar. Não, pode seguir, porque o outro acho que ainda vou sair um pouquinho.
Não, talvez eu também saia, assim, tem uma frase, como a gente sabe, né, nem tudo que o Osho fala, ele mantém numa outra fala, né? Então, a gente sabe que ele é contraditório, a gente sabe que, eu, pelo menos, não boto a mão no fogo em muitas coisas que o Osho fala. E aqui ele fala textualmente, só um iluminado pode ajudar. Eu, sinceramente, não vejo dessa maneira, né? Eu sinto que... mas eu entendo por que ele fala isso. Mas, por exemplo, se a gente fosse pensar assim, olha, tem muitas pessoas que me inspiram e que não são iluminadas. E mesmo assim me inspiram. E mesmo assim eu fico grato por ter tido contato com a pessoa. Às vezes até um terapeuta que seja. Ele Uhum. não está ajudando? Muitas vezes ele está ajudando. Mas ele não é iluminado. Então, aqui é um assunto que, como que eu falei, pode ser que fuja, é que se comentou sobre ajudar, né? Aí me Aham, veio essa lembrança. isso. Mas eu vejo que o convite dessa frase, nesse momento, entre na ação, né? Saia da atividade, porque o ajudar comandado pela mente é uma coisa. Agora, pode ser que surja algo que brote e que seja algo que desencadeia uma, um aumento de consciência, uma inspiração em outras pessoas. Uhum. Então, eu não sei se eu estou me fazendo claro, mas eu não vejo que só pessoas iluminadas é que podem ajudar. Eu não sei como é É, que você vê isso. mas o próprio Osho ele diz em algum lugar Claro, que a sua transformação ela contagia outras pessoas. mesmo que eu não seja Então, iluminado. mesmo que ele mesmo diz isso, né? É por isso que o Osho ele diz uma coisa, depois ele diz porque ele está É. em circunstância falando para outro público. O que ele está falando agora? Ele está Uhum. falando para o cara não agir em função de um comando mental. É, Então, ele está querendo quebrar esse impulso que é prevalente do cara ser o bonzinho e o santo. exatamente. É. Aí ele já quebra de vez. Mas a Uhum. realidade é mais completa. Isso é meia verdade. É isso, só isso que eu tinha lembrado de falar. Você tinha alguma coisa? Tem uma frase dele quando ele vem nessa aceitação, né, dentro disso, ele tem uma frase que ele coloca que é uma coisa que eu acho que a gente ainda pode até comentar um pouco mais, que a um ponto ele fala, não se agarre a nada, também reduzindo o parágrafo todo, ele diz, não se agarre a nada, a nenhum relacionamento. Curta, mas não se agarre, porque aí vai vir o bloqueio. Então, na história do relacionamento, eu acho interessante, porque a partir do momento que o relacionamento, você se agarra, quer dizer, aí você traz possessividade, você traz ciúme, você traz controle, e é onde os relacionamentos, do modo geral, eles se estouram, é porque começa a haver essas questões de ego em cima de ego, e aí a coisa bloqueia. Porque se realmente você acessa, se você entra com consciência, se existe o estado de presença, eu considero assim, você está entrando, trazendo, vamos supor, o que há de mais puro e mais límpido, a sua chama dentro. E se a outra pessoa traz, quer dizer, você pode, como a gente comentou agora mesmo, né? Nesse processo, você pode expressar amor, você pode manifestar amor. E para você manifestar amor, você tem que estar conectado com isso, não é pela mente. A mente você pode ter paixão, você pode ter adoração, você pode ter possessividade, você pode ter querer controlar, você só quer aquela pessoa, você pode chegar até a matar uma pessoa porque você supostamente ama a pessoa, mas é uma operação. Então, se você está na sintonia de amor, então aí não existe o apego, não existe o agarrar, e isso, assim, é um desafio em função de toda a programação que a gente recebe.
Porque a gente chega numa história dessa, para um namoro, para conhecer alguém, para alguma história, sempre com esses conceitos todos que nos foram passados e que nos foram introjetados. Né? Quando eu li esse parágrafo, Champac, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Ele fala, não se apegue, ele fala, não tenha um lar, não se apegue não só a uma pessoa, mas também ao próprio espaço físico, né? Eu entendo que isso, ele abre uma visão da pessoa perceber que esses apegos, eles são destrutivos. Mas eu vejo isso também como perigoso, porque ele já está dando uma orientação. Na minha visão, aí é Nisargam, e eu tenho que dizer, eu não engulo tudo que o Osho fala. Para mim, eu recebo como uma contradição dentro do próprio capítulo. Porque se a atitude tântrica é eu não ter nenhum conceito a ser seguido, nenhum mandamento a ser seguido, nenhuma filosofia ou religião a ser seguida, quando eu falo não se apegue, eu vejo como um conceito a ser seguido. E aí vai o cara, você tem que dar carona para o cara e levar o cara, porque você tem que. Eu acho que é muito fácil o cara entrar, eu tenho que não me apegar. Aí fica uma coisa forçada também. Ele tenta, como a moralidade impõe um comportamento que não é autêntico, esse tipo de mensagem do Osho, ele pode facilmente fazer com que o cara comece a ter atitudes que não correspondem à sua realidade, porque o cara, para não se apegar, ele precisa ter uma consciência elevada. Não é não se apegar, o cara não decide. Eu não vou me apegar ao meu lugar. Não, o cara não decide se ele vai ou não, ele não tem poder sobre apegar ou não. O não apegar é um brotar. Por isso que eu comentei algumas vezes que o Osho enfatiza muito pouco a consciência. É o estado de consciência profunda que faz com que brote o não apego. Então, se eu já tenho esse tipo de orientação, eu não estou tendo uma atitude tântrica, que é justamente de não ter apego, não ter apego, não ter uma linha, uma diretriz pré-programada. Então, assim, o que eu sinto é que o Osho está falando para um público tão diverso, sabe? Que algumas vezes, algumas lições elas são necessárias para algumas pessoas ainda, outras são necessárias para outras pessoas, e às vezes elas são conflitantes. Então, cada um pega conforme o seu sentimento. Eu não pego essa. Eu não engulo essa. Assim, eu estou num momento assim que eu estou pegando essa, entendeu? Beleza. Eu estou sentindo isso como um desafio de consciência minha, entendeu? Que quando fala de não ter o lar, eu estou entendendo como não ter o relacionamento formal, de morar junto, entendeu? Eu estou entendendo isso, que é o que eu estou vivendo nesse momento da minha vida. E concordo com você que isso pode se tornar um mandamento, o desapego ser um dos mandamentos do Osho. Seja desapegado. Não, eu concordo. O mandamento deve ser, antes disso, busque a consciência. E a partir da sua consciência, você vai ver o que cabe para você, o que não cabe. Aí que você vai ver, você mesmo vai questionar essa história do relacionamento, do apego, entendeu? Do tá junto ou não tá junto, o que é. Né? Eu concordo que deveria ser previamente. Mas, assim, nesse momento que eu estou vivendo, isso para mim está se batendo como... Eu também acho, Champac, que eu sei o que você está vivendo, você já me contou, a gente não precisa contar aqui, mas eu entendo perfeitamente que essa mensagem tem tudo a ver com o que você está vivendo. E eu sinto assim, essa mensagem, nesse parágrafo, ele está alinhado com o que já está brotando em você. Eu acho que está brotando da sua consciência. Isso. Só que você não tem um aval social para viver isso.
e nem experimental para viver isso. Então, casou o que está brotando para você, aí que está o mérito do Osho, que ele faz um malabarismo, né? Ele joga para tudo quanto é lado, pega um, pega outro. Agora, o cara tem que ter certa sacação de como é o processo que o Osho faz. Então, a tua consciência está levando a isso e agora você tem a confirmação do Osho em relação ao não apego. Mas é o que a tua consciência está dizendo. Porque pela nossa conversa eu senti isso. Assim, não foi porque o Osho falou. Com certeza. Mas agora você tem o aval dele. Você abriu as comportas, agora eu posso, eu permito. É isso mesmo. É isso aí, né, Champagne? É isso aí. Bom, temos mais coisas, Champagne. Não é porque nós estamos dando risada agora que acabou, né? Ou acabamos? Não, tem bastante coisa. Mas a gente não tem muito tempo. Você tem algum assunto aí que você quer levantar? Ele tem uma coisa interessante, também uma frase, né? Porque são algumas frases, né? Que ele fala: quando a gente está fora, a gente se perde, né? Quando eu estou só buscando coisa do lado de fora, eu me perco. Eu perco o meu caminho, eu perco a minha consciência, né? Quando eu começo a procurar, eu estou procurando coisa, até na espiritualidade, né? Eu estou buscando me realizar espiritualmente, eu estou nessa busca, eu estou me perdendo, né? Então, sempre que você está indo atrás, né? É o que ele fala, que assim, então, quer dizer, o que fazer diante disso? Ele fala: esteja no aqui e agora. Isso. Né? Então, assim, resumo. não vai para fora, não vai buscar, em resumo, estar no aqui e agora. Estar no aqui e agora, a gente sabe que isso se amplia na ideia da presença, do estado de consciência, o estado de perceber o que está acontecendo, de cair na realidade. Né? Isso. O que eu sinto, Champagne, é que quando nós estamos realmente com a consciência atentiva ao momento presente, existe um alinhamento com uma energia que não é da nossa, não é nossa. Existe um alinhamento entre, sei lá, se é um fluxo. A gente pode falar um fluxo da vida. Existe um fluxo da vida. Quando a gente está presente, nós estamos alinhados com o rio. Ele fala em algum momento, né, de você fluir com o rio. Mas você só flui com o rio se você não estiver na mente, se você não estiver no pensamento. E você só não está no pensamento se você estiver enraizado no presente. Então, quando você está enraizado no presente, você flui alinhado com o rio. Então, é um fluir gostoso, não é uma briga. Você não fica assim, você vai, você surfa. Então, eu entendo e vivo isso de certa forma, em certa medida. Mas tem uma coisa muito, assim, delicada aí, sabe? Vamos supor. A gente tinha falado também no outro showcast da diferença entre ação e atividade. Então, beleza, mas e na vida prática, Champagne? Isso eu entendo perfeitamente na vida humana, na vida de buscador. Mas na vida prática, o cara, ele pode sentir a necessidade de fazer um determinado curso, por exemplo, para se aperfeiçoar em alguma dimensão que vai dar um resultado profissional melhor para ele. Né? Então, aí eu acho que existe um perigo da pessoa achar que se ele entra na ação, ele não faria um movimento voluntário de aperfeiçoamento, sabe? Então, um curso de aperfeiçoamento poderia não ser alinhado com a proposta espiritual da pessoa. Você está entendendo um questionamento que eu estou achando que é possível que surja? Eu tenho assim, uma experiência minha pessoal, né? Que assim, de fazer trabalho, de desenvolver projeto dentro do banco, quando eu trabalhava, e que aquilo foi uma oportunidade de eu colocar uma criatividade para fora, foi uma oportunidade de eu reconhecer dentro de mim a capacidade de eu fazer um trabalho que chegasse a tal e tal objetivo, era um objetivo para a empresa, não era um objetivo. O objetivo meu dentro daquilo era
eu me afirmar para mim mesmo, ficar claro para mim que eu era capaz de desenvolver um trabalho de qualidade e que dava resultado. Então, isso, ele me trouxe isso, entendeu? Quer dizer, é uma coisa, porque assim, é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que era um objetivo da empresa chegar naquilo e dar aquele resultado, não é? A partir do momento que dava aquele resultado, era uma confirmação de que minha capacidade de criação e de elaboração dos processos, né, foram bem sucedidos, foram bem reconhecidos, eu vi, eu era capaz. Aham. Então, acho que são dois aspectos, né? É. Então, assim, eu acho, para mim, né, eu vejo que é importante nós não criarmos um antagonismo a determinadas direções que a gente possa tomar, em termos de aperfeiçoamento profissional, por exemplo, considerando que isso é um produto da mente, é uma decisão. Às vezes, é como eu falei também, em algum momento eu falei a questão, às vezes você ir para os Himalaias é um fluxo natural, é estar alinhado, e às vezes não. Às vezes, a própria mobilização de aperfeiçoamento, ela pode ser um brotar, Uhum. né? E, aparentemente pode ser uma atividade da mente, mas pode ser uma necessidade da pessoa. Então, as coisas são muito, a gente é muito assim, muito difíceis de distinguir, né? Uhum. Externamente é difícil de distinguir. Mas eu acho muito perigoso a gente começar a restringir determinadas iniciativas por julgá-las como inconvenientes, sendo que, na verdade, muitas vezes elas não são. Então, é delicado. É delicado. E assim, eu acho que é legal, é bacana a pessoa conseguir nesse trabalho externo, trabalho profissional, ela conseguir, como que se diz, compatibilizar isso com Com o seu presença. trabalho pessoal, né? Como Claro. estar aqui agora, Isso. né? Porque aí entra questões de integridade da pessoa, de interesse naquilo que ela está fazendo, É. né? Eu acho que é uma questão assim, que eu acho que é um desafio para a pessoa, né? Pode ser possível a pessoa estar fazendo um trabalho que aparentemente não tem nada a ver com ela do ponto de... Eu já vi isso, pessoas que são assim buscadoras da consciência, do despertar, mas estão num trabalho que aparentemente não tem nada a ver. Mas ela pode trazer a consciência para aquele trabalho. Uhum. É muito difícil a gente dizer se é o caso dela prosseguir e introduzir a consciência e transformar tudo, ou ela sair. Não tem ninguém externo que possa dizer. Tem pessoas que saem porque não está alinhada consigo, e tem pessoas que se mantêm a contragosto e não aproveita nada, e tem pessoas que se mantêm e aproveita, traz a consciência para aquilo. Então, não dá para ninguém julgar. E a própria pessoa é que teria que escolher, só que para ela escolher com sabedoria, ela precisa ter muita meditação. É isso mesmo. Champaque, vamos encerrando. Vamos. É como você disse, tem muita coisa, né? É interessante assim, cada capítulo, né? Eu disse num outro encontro nosso aí, num outro Oshocast, que parece que assim, que cada capítulo desse, o Osho chega e abre uma tampa de um reservatório, aí sai alguma coisa. Você fala, saiu tudo? Não, tem um outro lado que tem, talvez igual aquelas uns negócios de vidro que havia antigamente, que você ia comprar bala, que chegava no armazém e que você rodava, cada lugar tinha uma bala de um jeito diferente. Então, cada capítulo parece assim, é um sabor tal, um sabor outro, mas todos eles trazem uma reflexão para esses desafios da gente, né? Eu vou encerrar com uma observação que eu tive, porque, assim, essa é a quarta vez que eu leio esse livro. E essa é a vez que me parece que eu estou entrando mais fundo, que eu estou aproveitando mais.
porque eu tenho que, a gente vai ter que comentar sobre isso, então existe uma atentividade maior. Mas eu estou fazendo de um jeito que está sendo bastante interessante, que eu aprendi, um estudo, não sei como é que é o nome, mas eu vi uma palestra de um cara falando, se você estudar, se você quer memorizar, se você quer assimilar, você não leia apenas, você não faça anotações apenas, você não grife apenas, você reproduz o que você leu. Então, o que eu tô aí é um convite que eu estou fazendo para quem quiser fazer esse experimento. Você pega um livro, pode ser do Osho, pode não ser do Osho, você lê um parágrafo que potencialmente tem uma mensagem profunda e transformadora, você leia, acabou o parágrafo, reproduz para você mesmo. Aí você assimila mais. Eu tenho feito isso. Uhum. E está sendo muito, muito legal. Então, sugestão, é uma outra forma de a gente penetrar mais na mensagem, mais profundo. Você reproduz isso e, de repente, você coloca para você mesmo o que ressoa na sua vida, o que está alinhado, o que não está alinhado, o que você sente que bate como verdade, o que você sente que não bate como verdade em determinado aspecto. Mas isso seria uma leitura ativa, né? Não é passiva. Você participa, você reproduz e você também faz os seus comentários, mesmo em voz alta. Eu tenho feito em voz alta. Mas vai aí a dica, a gente deu algumas dicas, né? Tá bom? Tá beleza, tá bom. Então a gente vai se encontrar na próxima. Na próxima. Abraço, Champagne. Um abraço. Abraço a todos. Todo mundo, isso.